As três funções de Pedro. Sermão pelo Rev. R. J. Tilson. No princípio do livro Sabedoria Angélica sobre o Divino Amor e a Divina Sabedoria, se faz uma importante declaração em palavras muito simples: o amor é a vida do homem. E o livro começa com essa declaração impressionante: o homem sabe que o amor existe, mas não sabe o que é o amor. O homem não alcança a profundidade da afirmação de que o amor é a sua vida, porque seu pensamento se baseia nos sentidos e nas impressões externas. Somente de forma confusa e obscura é que aceita a afirmação contida no livro mencionado. Na verdade, o homem não sabe o que é o amor em sua profundidade. Suas ideias a respeito derivam-se de expressões gerais da linguagem, faltando-lhe, assim, a base verdadeira para a compreensão do amor genuíno. A experiência pode convencer os mais reflexivos de que o amor é a vida de todas as coisas, pois racionalmente se chega à conclusão de que, se retirarmos nosso amor da pessoa ou coisa que amamos, essa pessoa ou coisa perde, para nós, todo o seu encanto, toda a sua força, parecendo até que perde a própria vida. Mas, embora a experiência nos possa dar uma ideia obscura do amor e até mesmo de que ele é a vida do homem, contudo fica de pé o fato de que o homem não pode ter uma ideia verdadeira e completa do amor por meio dos conhecimentos naturais adquiridos. Para que ele possa saber o que é o amor genuíno e compreender o que é a vida, é indispensável que vá à revelação divina e à forma final dessa revelação, que é o sentido espiritual da palavra, para cuja revelação o Senhor fez seu segundo advento. Trataremos, agora, do amor real, do amor em sua forma primitiva, do amor ao Senhor e pelo Senhor, e da absoluta necessidade de cultivarmos esse amor. Foi para mostrar essa necessidade que o Senhor manteve com o apóstolo Pedro aquela maravilhosa conversação, dando-lhe, então, o tríplice encargo pastoral, registrado nas palavras de nosso texto. E depois de terem jantado, isto é, depois de a afeição ter sido despertada por haverem comido juntos na esfera da Santíssima Presença do Senhor, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? No primeiro advento, o Senhor chamou para seu serviço especial 12 discípulos que, por assim dizer, correspondem às 12 tribos de Israel. Os 12 discípulos, como as 12 tribos, representam todos os bens e verdades da Igreja, isto é, todos os princípios pelos quais o reino do Senhor pode ser estabelecido nos indivíduos ou na comunidade. E dentre os 12, o Senhor escolheu 3 para estarem mais constantemente com ele, a saber, Pedro, Tiago e João, que simbolizam os 3 elementos essenciais: a fé, o amor e a caridade nos atos. Poderíamos estender-nos sobre as missões atribuídas aos 3 discípulos, mas nos limitaremos à missão atribuída a Pedro. Pedro representa a fé, que é a primeira coisa da Igreja, e sua missão era relacionada com esse representativo. Disse que a fé é a primeira coisa da Igreja, porque primeiramente precisamos conhecer a verdade e crer nela, para depois poder aplicá-la e viver. De acordo com o nosso texto, a missão atribuída a Pedro era tríplice. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas e, novamente, apacenta minhas ovelhas. Veremos a significação dessas 3 recomendações do Senhor. Há muitas espécies de fé e, para representá-las, Pedro é chamado de modos diferentes na palavra. Algumas vezes, ele é chamado simplesmente de Pedro, outras vezes de Simão, outras de Simão Pedro e ainda de Simão, filho de Jonas, como ocorre em nosso texto. Quando na palavra, Pedro é chamado simplesmente de Pedro, ele representa a fé de um modo geral, tanto a fé verdadeira como a fé falsa. Representa a fé verdadeira quando o Senhor lhe diz: Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 26, 18, e a fé falsa, ou a fé separada do bem, quando nega o Senhor 3 vezes, dizendo: Não conheço tal homem. Mateus 26, 69. Quando, na palavra, Pedro é chamado Simão, ele representa a fé que obedece, pois Simão vem da palavra Simeão, do hebraico ouvir, que, espiritualmente, significa obedecer. Quando, como no caso de nosso texto, Pedro é chamado Simão, filho de Jonas, ele representa a verdade do bem ou a afeição da verdade, que é a primeira coisa da Igreja, AC 820. Esta, pois, é a significação que Pedro tem nas palavras de nosso texto, João 21.
15 a 17. Fizemos referência ao fato de Pedro, representando a falsa fé, ter negado o Senhor 3 vezes. 3, no sentido espiritual, é um período completo e a negativa tríplice representa a completa consumação da igreja judaica. No nosso texto, o Senhor se dirige a Pedro, chamando-o de Simão, filho de Jonas, isto é, de representante da afeição da verdade. Como o Senhor queria acentuar a múltipla negação da igreja judaica em relação ao reconhecimento pela primeira igreja cristã de que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus 16. 16, por isso faz, por 3 vezes, a pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Pedro, representando então a fé, a afeição da verdade, da primeira igreja cristã em seu começo, 3 vezes assegurou sua devoção e sua afeição pelo Senhor, dizendo: Tu sabes que te amo. E, a fim de mostrar que essa verdadeira fé deve ser baseada na pureza, na inocência e na genuína afeição da verdade, isto é, na afeição da verdade pela própria verdade, o Senhor recomendou, seguidamente, a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas e, novamente, apacenta as minhas ovelhas. Como se vê, o primeiro encargo dado a Pedro pelo Senhor foi apacenta os meus cordeiros, e isso porque essa função significa trabalhar pela mais elevada corporificação do verdadeiro amor, que é a inocência, pois, onde quer que os cordeiros são mencionados na palavra, eles significam a inocência. O Senhor mesmo, porque a fonte de toda a inocência, é chamado Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A definição de inocência, no sentido espiritual, dada nos escritos, é a seguinte: a inocência é reconhecer que no próprio humano nada há senão mal e que todo bem procede do Senhor, e também crer que não se sabe nem se percebe coisa alguma por si mesmo, mas pelo Senhor. AC 7902. Assim, apacenta os meus cordeiros, espiritualmente considerado, é um mandamento do Senhor para que a fé, para ser real e verdadeira, seja constituída pela humilhação do próprio pela destruição de todo o egoísmo, pela renúncia ao orgulho da própria inteligência e pelo abandono da prudência puramente humana. A criatura humana regenerada afasta-se de todos esses males e pode então ser comparada ao cordeiro, tornando-se inocente como uma criancinha. Nesse estado, ela é portadora da genuína afeição pela verdade e pratica inocentemente os bens de acordo com a verdade que ama. A ovelha representa aqueles que estão no bem da caridade e no bem da fé, estudando, desejando, amando e vivendo a verdade, porque é a palavra do Senhor e a expressão de seu infinito amor. Esse estado impõe o estudo e a cultura daquilo que é chamado, nas doutrinas celestes da Nova Jerusalém, de verdade do bem que procede do Senhor. Apacenta minhas ovelhas 2 vezes, significa recomendar que se tenha fé na doutrina e que se deve amar o Senhor. Esses foram o segundo e o terceiro encargos dados a Pedro. Agora, voltemos à afirmação com que começamos esta prédica. O homem sabe que o amor existe, mas não sabe o que é o amor. O chamado mundo cristão não conhece exatamente a doutrina do amor ao Senhor. Essa doutrina só pode ser encontrada nos escritos em que o Senhor fez a sua segunda vinda. No livro Apocalipse explicado, número 826, lemos: é a doutrina de todas as afeições pertencentes ao amor, e cada afeição tem verdades inscritas nela, de acordo com sua perfeição, e se produz na ação com infinita variedade. No livro Arcanos Celestes, número 1055, está escrito: o céu universal está fundado sobre o amor, mais ainda, o amor é toda a sua natureza. Coisa alguma da união ou conjunção existe na natureza, quer seja animada ou inanimada, que não tenha sua origem no amor. Daí, em tudo e em todas as coisas o amor, ou a semelhança do amor, se implantou. A doutrina do amor ao Senhor é constituída por aqueles bens e aquelas verdades insuflados pelo Senhor no homem e que podem ser incorporados ao seu caráter, a fim de que ele possa voltar à sua fonte, assim, realizar o desejo do Senhor: habitai em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que habite na videira, também vos não podeis dar frutos, a não ser que habiteis em mim. João 15, 4. Por isso a fé na doutrina do amor ao Senhor é de importância fundamental para a felicidade da criatura humana, pois é da prática dessa fé na vida que resulta a conjunção com o Senhor.
Tudo isso a que aludimos está incluído no tríplice encargo de Pedro. Não devemos, entretanto, esquecer que a fé sem a caridade, sem o amor, não é fé. A conclusão, portanto, é esta: o amor é a vida do homem. Mas devemos lembrar-nos de que o amor, sendo essência, só pode manifestar-se nas verdades, pois as verdades é que têm forma e podem dar forma ao amor ou à sua emanação. Daí, nada ser realmente amor, ou caridade, ou bem, exceto aquilo que é ditado pela divina revelação, aquilo que é ensinado pelo Senhor. O amor é a vida do homem e a verdade é que nos leva ao amor. Mas esse amor e essa verdade, nós os recebemos do Senhor. Daí a conclusão: o Senhor é tudo, nós nada somos. Sempre que praticamos qualquer uso, sempre que tomamos uma decisão, sempre que executamos um desejo ou pensamento, o Senhor está junto de nós, fazendo a pergunta: amas-me? O objetivo da pergunta é lembrar-nos de que devemos agir com justiça e com sabedoria. Peçamos a Ele, que conhece todas as coisas, as forças de que necessitamos, a fim de que nossa resposta a cada uma de suas perguntas seja: Senhor, tu sabes que te amo. Se nossa resposta for verdadeira e merecer acolhimento, seremos incluídos entre aqueles a quem Ele se refere em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Amém. Primeira lição, Lucas 22. 54 a 62. Segunda lição, João 21, 15 a 17. Terceira lição, AE 820, porções, adaptação de J. Lopes Figueiredo. A representação de Pedro. AE 820. Pedro era o primeiro dos apóstolos, porque a verdade derivada do bem é a primeira coisa da igreja, pois, pelos conhecimentos naturais, o homem nada sabe sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida depois da morte, sobre Deus. Ele aprende essas coisas pelas verdades da palavra. Daí, é evidente que a verdade é a primeira coisa pela qual o homem entra na igreja. Mas é necessário que seja a verdade derivada do bem, porque a verdade sem o bem é mero conhecimento, e o homem só se torna espiritual quando vive de acordo com a verdade derivada do bem. As verdades ensinam como um homem deve viver. E quando o homem é afetado pelas verdades por amor delas, o que ocorre quando ele ama viver de acordo com elas, então ele é guiado pelo Senhor e lhe é concedida a conjunção com o céu, ele se torna espiritual e, depois da morte, um anjo do céu, como a verdade derivada do bem, que vem do Senhor, é a primeira coisa da igreja. É por isso que Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado, foi o primeiro dos apóstolos e foi também chamado Cepas, pedra, que significa a verdade.